Vocês viram que tem uma polêmica aí na timeline, nas redes sociais? O volante Fernando, que saiu do Inter, foi no Bola da Vez da ESPN e deu uma entrevista. E nessa entrevista, o Fernando falou sobre a saída dele do Beira-Rio. E a ESPN soltou um corte, um teaser, um trailer da entrevista. E esse trailer viralizou nas redes sociais e ele causou uma revolta muito grande em vários torcedores do Inter. Vocês viram isso? Vamos ver aí, na íntegra, o corte que a ESPN botou no ar. Lança, diretor. Eu queria continuar recuperando em Goiânia, né, da minha forma, recuperar bem, com calma, com tranquilidade. E o clube, a direção, né, não achou isso viável para o clube. E aí acabou que a gente entrou em um comum acordo e foi bom para as duas partes. Na minha visão, acho que a direção se precipitou, né? Acho que eles se precipitaram porque a lesão, eles falavam que era de 4 a 6 meses. E eu acredito que daqui a um mês eu vou estar 100%, né, apto a jogar. Então, se eu voltasse, vamos colocar, no mês de outubro, vamos colocar dia 15 de outubro, eu conseguiria jogar, não sei, talvez 10 ou 12 jogos. Eu acho que para o clube seria muito bom, né? Eu conseguir jogar 10 ou 12 jogos. Então eles poderiam ter esperado um pouco mais, né? Mas acabou que não deu certo, eles acharam melhor esse comum acordo. Eu também achei viável para mim, porque eu ficaria em Goiânia, perto da minha família, com um clima bom, recuperando bem. Porque numa lesão dessa de joelho, né? Você tá bem de cabeça é muito importante. Você tá tranquilo, recuperar bem com tranquilidade. Então acho que foi um comum acordo, para mim foi bom, né? Vamos ver pro Inter daqui para frente se realmente foi bom ou não. Tudo que a gente tratou foi com a direção, né? O presidente, né, e os diretores, foi tudo tratado com eles e assim, foi muito rápido, né? Foi de uma forma muito rápida. Eu esperava que eles tivessem um pouco de paciência, né? Tentassem entrar em um acordo para que eu ficasse mais tempo ali em Goiânia e recuperasse mais tranquilo, mas não houve. E a gente acabou chegando nesse comum acordo, né? Que pena, né? Porque eu estava muito feliz. O Internacional é um clube gigantesco, né? Com história maravilhosa, com a torcida que a gente se conectou muito rápido, né? E eu fiquei muito triste, né? Eu queria ter jogado mais no Internacional, estava muito feliz, estava desfrutando bastante, estava jogando um futebol muito bom. Cara, o empresário do Fernando disse para alguns setoristas do Inter que a fala foi tirada de contexto. Eu não vi assim. A frase está num contexto aí. Ele disse que o Inter se precipitou. Ele disse que volta em um mês, que poderia jogar 10, 12 jogos. Segundo o Vaguinha, o Wagner Martins, ele falou com o D'Alessandro numa viagem que ele fez, acho que foi Inter e Flamengo, e o D'Alessandro explicou que o Inter não iria abrir um precedente para o Fernando. Que o Fernando realmente pediu para se recuperar em Goiânia e que o Inter entendeu que não podia fazer isso. Tá? Porque iria abrir um precedente nesse processo de recuperação. Nos bastidores é citado o caso do Gabriel Mercado, que fez uma cirurgia, que ficou fora muito mais tempo, fez a cirurgia na Argentina e voltou para Porto Alegre e fez a recuperação em Porto Alegre. Eu vou te dizer bem sinceramente, nessa daí eu tô com o Inter. Nessa daí eu entendo a posição da diretoria do Inter. O Inter poderia fazer o seguinte, poderia tentar chegar num meio termo. Fernando, a gente não pode te liberar para ficar lá 3 meses, mas trata aqui e final de semana vai para lá, fica uma semana lá e depois volta. Por quê? Por que, a meu ver, nesse caso, o Inter agiu bem? O Fernando é um baita de um jogador. Os relatos são de que ele é um baita ser humano. Ele, inclusive, passa por um drama familiar nesse momento. Né? Ontem, por exemplo, faleceu o irmão dele. Mas eu entendo o Inter nessa posição, de dizer, cara, a recuperação não pode ser lá. Porque a recuperação de uma lesão que não é simples. Fora da estrutura do clube, onde o clube não vai ter ciência e controle, ciência é ter noção, acompanhar, e controle do que está sendo feito. E certamente, se o Inter chegou ao ponto de rescindir o contrato, é porque essa negociação chegou num ponto em que não tinha como avançar. Eu entendo o Inter nessa posição. Eu entendo. Muitos torcedores do Inter ficaram muito irritados com a diretoria. Disseram que é um absurdo
que não sei o que, que não sei o que tinha que liberar o Fernando, e papapá, e que o Inter virou as costas, e que é um absurdo que o cara vai voltar a jogar, e que papapá. Gente, de novo, entendam, em um ambiente de trabalho em que todos são iguais, e o Fernando é igual aos outros jogadores, o clube, as pessoas que estão ali, elas têm que prezar pelo equilíbrio, pela equidade, pela igualdade. Eu entendo o argumento do Inter de que se liberasse o Fernando para ir para Goiânia, ficar 3 meses em Goiânia, ia dar problema no futuro. Eu entendo. De novo, talvez pudesse haver um meio termo, né? Libera, fica um tempo lá, volta, um tempo, sei lá, 4, 5 dias, né? É um caso excepcional, sim, porque ele vive um, um drama na família, né? Porque ele é o Fernando, um dos principais jogadores do elenco. Mas justamente por ser o Fernando, um dos principais jogadores do elenco, é que o Inter também tinha que tratar ele com essa igualdade. É um assunto extremamente delicado, mas eu nessa daí não vejo o Inter como uma culpa absurda, né? Como algo ah, num nível assim de cara, que absurdo que o Inter fez, né? E tá aqui o cara que acabou de criticar uma postura do Inter em relação aos ingressos para o Grenal, né? E tem várias medidas do Inter que eu discordo, mas essa daí eu entendo. Eu entendo o argumento que o Inter está dando, né? O Fernando ele tem 6 jogos pelo Inter no Campeonato Brasileiro, então ele pode jogar para um outro time no Campeonato Brasileiro ainda em 2025, se ele voltar, né? Ele está dizendo que na cabeça dele ele volta, né? E o Inter tem nessa rescisão um acordo para que, caso ele queira voltar a jogar em 26, por exemplo, ele jogue pelo Inter. O Inter tem preferência para contratar ele, né? Então, assim, de alguma maneira, o Inter amarrou essa saída dele, né? Eu vejo assim, o Fernando é um puta jogador de futebol, é um jogador de futebol de outra prateleira. É um cara que, quando jogou no Inter, sobrou. Mas aqui entra, a meu ver, um ponto que gera crítica. O Inter criou o time, ou pensou o time, como a figura central, a partir da figura central do Fernando. E o Fernando tem 37, 38 anos. E mesmo estando 100%, ele não conseguiria jogar todos os jogos. Então, criar uma ideia de um time no entorno desse jogador que não vai jogar todos os jogos é um problema. É um problema, né? Assim como foi um problema o Inter não conseguir contratar um substituto para o Fernando. O Fernando se lesionou, tem algum tempo, ficou fora, e o Inter não conseguiu contratar um substituto. Foi buscar o Richard na Turquia. E é até injusto com o próprio Richard que ele seja tratado como um substituto do Fernando. Porque as características são completamente diferentes. Ele estava no Antalyaspor da Turquia, né? A carreira dele é completamente diferente da carreira do Fernando. Então não tem comparação, né? Nesse aspecto de não ter contratado um substituto para o Fernando, de ter buscado o Richard, o Inter errou. Agora, na minha opinião, eu entendo o argumento do Inter de não ter liberado o Inter para fazer o tratamento em Goiânia. E os médicos do Inter, numa avaliação técnica, clínica, disseram: olha, ele vai precisar de tanto tempo para voltar. O jogador diz que precisa menos. Eu entendo o que o Inter fez. E nesse caso, a posição do Inter faz sentido para mim.